Mefibosete era filho neto do rei deposto. Segundo, porque ele foi vítima de um acidente quando ele tinha 5 anos de idade. Lá em 2 Samuel 4:4 fala sobre esse acidente. O dia que Israel foi invadido e eles destruíam o rei e toda a sua família. Mataram todo mundo para não ter possibilidade daquela pessoa ficar no trono no lugar de quem estava invadindo aquele país. A serva de Mefibosete, sabendo disso, pegou o menino que já tinha 5 anos, quer dizer, não era pequeno, e saiu correndo com ele para o juiz. Nessa fuga, ele caiu e quebrou as 2 pernas, os 2 pés e ficou coxo. Com certeza, hoje, faria cirurgia, se precisasse colocar pino, colocaria, faria fisioterapia e o menino estaria inteiro. Mas naquela época não era assim. E Mefibosete agora era um homem coxo, ele cresceu coxo. Então, ele perdeu essa saúde física, né? A primeira convicção que nós precisamos ter à luz desse texto é que o Deus que nos surpreende trabalha silenciosamente através do tempo. Ainda que em meio às nossas dores, limitações e deficiências, Deus está trabalhando. Sabe o que Deus está trabalhando na sua vida? Agora. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Se você olhar o versículo 1, fala que Davi fala assim: resta alguém da família de Saul. Gente, isso aqui passou no mínimo 20 anos desde que tudo aconteceu. 20 anos de silêncio. E Deus trabalhando para o momento certo agir na vida de Mefibosete. Apesar do tempo, Deus não havia se esquecido dele. E nós precisamos nos lembrar disso. Deus não se esquece dos seus. Deus não esquece de você, minha filha. Não esquece. Talvez você esteja se sentindo cansada de esperar. Talvez se sentindo esquecida por Deus. Como é difícil a gente se sentir esquecido, não é? Como é difícil a gente achar assim: puxa vida, onde está Deus no meio dessa confusão toda? Onde está Deus no meio da minha dor? Por que Deus não vem? Por que Deus não ouve? Por que Deus não faz? Nesse longo tempo de espera. Ou na sua vida mesmo, algo que você está aguardando, ou algo que você está aguardando na vida de alguém que você ama. É impossível alguém que nós amamos estar passando por uma dor, por uma aflição, e você falar: é com ele, com ela, não é comigo, está tudo ok. É impossível. Então, às vezes, a gente fica esperando. E esse texto nos lembra que nós precisamos continuar firmes, confiando, crendo, apesar do tempo. E lembrando no nosso coração que o tempo não é limitação para Deus. Tempo não é limitação para Deus. Que coisa boa a gente olhar e saber disso. Uma outra verdade que precisa ocupar nosso coração: o Senhor é Deus que lembra de suas promessas e as cumpre. No versículo 3 fala assim: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade com ele? Por que Davi falou isso? Porque havia um pacto entre ele e Jonatas 20 e tantos anos atrás, quando eles eram jovenzinhos. E Jonatas e Davi naquela amizade profunda, e um falou para o outro: olha, nós vamos cuidar um da família do outro, hein? Se acontecer alguma coisa comigo, eu cuido da sua família. Se acontecer alguma coisa com você, ai gente, não sei vocês, mas quando eu tinha criança pequena, morria de morrer, eu e meu marido, as crianças caíram. Quem vai cuidar? Eu tinha pactos com as minhas irmãs. Ó, se acontecer alguma coisa, por favor. Eu não sei se só eu tenho essa sensação. Talvez você já viveu, ou tenha vivido, ou está vivendo isso. Mas a gente faz pactos para cuidar dos nossos. E eles fizeram isso. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 20, versículo 42. Então, havia um acordo. Eles não se esqueceram desse acordo. Deus está
ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Está difícil, não é? Está pensando que está complicado? O Senhor é contigo. Não temas, não te espantes, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Nos dias difíceis, na enfermidade, no luto, no desemprego, na falta de dinheiro, eu estarei contigo. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer, porque isso aquece a nossa fé. A Bíblia está cheia de promessas de Deus que nos anima e nos fortalece. Confie, espere. Ele é Deus que não se esquece das suas promessas. Porém, a gente precisa também ter um pouco de cuidado, porque Ele não se esquecerá também das promessas que nós fazemos a Ele. Às vezes a gente só quer que o Senhor cumpra as promessas dele nas nossas vidas, mas e aquelas que a gente faz? Especialmente no começo do ano. Dia 1º de janeiro, eu acho que devia mudar seu dia da mentira do crente. Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, eu vou ficar firme, eu vou trabalhar, eu vou madrugar para orar, eu vou não sei o que lá, e eu vou, e começa janeiro, e eu vou, e chega fevereiro, e eu vou. Aí chega em março, eu acho que eu vou. Abril, eu já esqueci para onde eu estou indo. Deus, nós precisamos nos apegar a Deus e falar: Senhor, assim como o Senhor é fiel a mim, eu quero ser fiel ao Senhor. Me ajuda a ser uma mulher fiel ao Senhor. À luz de toda a fragilidade que nós encontramos nesse texto, nós vemos a graça de Deus agindo. Há um Deus que nos encontra, e isso deve trazer segurança para o nosso coração. Olha o versículo 4, o que ele diz. Davi pergunta, primeiro para esse servo dele: tem alguém? Pode saber, tem. Tem um cara aí, filho de Jonas. Tem um filho, imagina o susto de Davi. Sério? Tem um filho. E aí, no versículo 4, ele fala: e onde ele está? E o Ziba, o servo, respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Não importa onde nós estamos, o Senhor é Deus que nos encontra. O Senhor nos encontra. Em que momento você, como mulher, se vê? Seja como esposa, como profissional, como mãe, como avó. Em que momento você se vê? Mefibosete se encontrava em Lodebar. Lodebar era uma cidade na região de Gileade, conhecida na Bíblia por ser um lugar isolado, um local de esquecimento, um local de escassez, um símbolo bíblico para um estado de vida de miséria, de desânimo, isolamento e falta de esperança. Mefibosete estava em Lodebar, onde não havia esperança, onde não havia esperança. O Deus que nos surpreende pode nos encontrar em Lodebar. Ele encontrou Moisés quando ele estava escondido do seu próprio passado no deserto. Ele encontrou Davi quando ele estava subestimado atrás das ovelhas. Nem seu pai acreditava que ele podia ser alguma coisa. Ele encontrou Elias quando estava sozinho e deprimido dentro de uma caverna. Ele encontrou Agar quando ela estava humilhada no deserto. Ele encontrou José quando ele estava esquecido naquela masmorra. E tantos outros homens e mulheres de Deus. O Senhor nos encontra. Nós não estamos ocultos aos olhos de Deus. O Senhor nos encontra. O Senhor te vê. Agora, ainda que você pense: eu me sinto em Lodebar, eu me sinto esquecida, eu me sinto diminuída, eu me sinto abandonada, eu me sinto pequena. O Senhor nos vê em Lodebar. O Senhor nos encontra. Nós não estamos ocultos aos olhos de Deus. Na história nós vemos que Davi então busca
irá usar para custear de Lodebar. Ele pode fazer isso. De repente você vem para cá desanimadona. Estou indo o quê? Presidente da SAF me dá sossego. Estou me cobrando. Você não vai? Você fez uma inscrição? Que isso? Precisa participar, minha querida? Você fala, ai meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça o dia que eu fui entrar nessa SAF? O Senhor te trazendo. O Senhor te chamando. Ele usa voz de amigos, de irmãos, de pessoas, de pais, de mães. Cada mulher aqui que trabalhou na organização pode funcionar como servo, como ziba, para arrancar alguém de Lodebar. Sabia, meninas? Ontem à noite eu cheguei aqui, tinha um monte de mulher trabalhando. Cada lembrancinha dessa foi o esforço de alguém, foi o empenho de alguém. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. Mulher preguiçosa, não! Nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. Os dias são maus. E é muito fácil falar mal do governo, falar mal da política, falar mal da justiça. E eu feito o quê? Tudo que foi na minha mão, ai, cansado, não tem tempo. Ai, outra fulana, eu não. Mas eu quero receber de Deus. E eu tenho aprendido que enquanto eu trabalho para o Senhor, Ele trabalha na minha casa, Ele trabalha na minha família, Ele trabalha nas minhas necessidades, Ele é Deus de recompensa, Ele é Deus justo. Agora ninguém reconhece meu trabalho. Eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para Ele. Ele é justo. Ele é justo. Nós precisamos saber para quem eu estou fazendo. Então, de repente, essas mulheres trabalhando, dormiram tão pouco, coitadas. Só está com medo dela dormir no meio da balança. Elas podem ser como zipas, sempre usadas para buscar o rio. Vale destacar aqui que antes de Deus usar a vida de Davi para ir em socorro de Mefibosete, Ele usou Maquir. Olha lá no versículo 4, onde ele está? Ele fala, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel. Maquir, tão pouco falado, né, gente? Estudiosos dizem que se trata de um homem cheio de compaixão e piedade. O mesmo, olha que interessante, o mesmo que anos mais tarde, lembra quando o filho de Davi, Absalão, se revoltou contra ele, queria matar o pai, e Davi teve de fugir do palácio, e foi aquela tristeza uma noite inteira caminhando no deserto. Lembra disso? Quem foi levar comida? E tem uma lista enorme dos alimentos. Olha o versículo, olha o capítulo para frente, de tudo que foi levado para a família do rei. Ok? Aqui, um homem disposto a socorrer o abatido. As duas menções que nós temos desse homem é socorrendo o aflito e o necessitado. Será que nós temos aqui no nosso meio mulheres como Maquir? Mulheres nesse lugar, mulheres dispostas a ajudar, dispostas a serem usadas por Deus para socorrer especialmente o necessitado? Gente, nós temos um coração muito mais sensível. A gente olha para a pessoa e fala, fulano está triste, não está bem hoje. Não é assim? Você percebe um filho. Você vê, quem tem filho aqui, quando o filho, ou era criança e tal, quando os filhos tinham fé, quem é a primeira pessoa que percebe? Mãe. O pai está lá brincando, o menino pegando fogo, ele está achando que está tudo normal, ele está quente, pega fogo aqui, porque nós vamos olhando e falamos, tem alguma coisa mal. Deus deu isso para a gente. Não é que o homem é indiferente, que o homem é isso e aquilo. Não. Deus nos fez com estruturas diferentes. E essa sensibilidade para ver o sofrimento, para ver a dor, para ver a angústia, Deus depositou em nós. E nós precisamos ficar com os olhos bem abertos e olhar
nosso redor está triste? Quem na nossa casa está caladão, escondido dentro do quarto? Quem não conversa com ninguém? Cuidado com ele. Não deixe isso passar despercebido. Isso é muito sério. Deus te deu essa sensibilidade. Ore por esse filho, ore por esse adolescente, ore por essa criança, ore por esse marido e converse, comunique. O que está acontecendo? O que você está passando? Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Mas voltando à história de Davi, ele manda buscar Mefibosete para tirá-lo de lá. Mas tirá-lo para quê? Para mudar a sorte de Mefibosete. Em primeiro lugar, Deus usa a vida de Davi para dissipar todo o medo do coração de Mefibosete. Nós notamos que aqui uma comunicação afetuosa de Davi. Ele chama Mefibosete pelo nome. Se você olhar no versículo 6, vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Chamou-o pelo nome. E ainda disse, não temas. No versículo 7, não tenha medo. A mulher que está aqui nessa manhã, e que se sente talvez em Lodebar, o Deus que nos surpreende, sabe o seu nome. Sabe o seu nome. E assim como foi com Mefibosete, a primeira palavra dele para a sua vida é, não tenha medo. Eu não sei o que você está enfrentando. De repente você está sentada calmamente aqui, mas dentro de você uma tempestade, uma preocupação, uma angústia, um medo, um assombro. E o Senhor olha para nós e diz, não tenha medo. Ele é especialista em acalmar tempestades. Ele é maior do que qualquer tempestade, maior do que qualquer perda, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer rebeldia, maior do que qualquer traição, maior do que qualquer angústia. Ele é maior e ele diz para nós, não temas, não tenha medo. Não tenha medo dessa situação, não tenha medo dessa enfermidade, dessa notícia, não tenha medo dessa mudança, não tenha medo dessa sua fase da vida. Não tenha medo, mulher. Não tenha medo. Porque você é forte? Não. Porque aquele que habita em nós nos fortalece. Está conosco e é poderoso para guerrear em nosso favor. Depois da vida, ele uma bondade sobre Mefibosete no versículo 7. Ele fala assim, depois que ele fala não temas, ele fala, vou usar de bondade para contigo, por amor ao seu pai. Eu vou restituir todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás como sempre a minha mesa. Isso é muito grande. Imagina alguém vir te pegar num lugar esquecido, você se sentir pequena, abandonada, humilhada, uma vida inteira de humilhação, e alguém fala, olha, de agora em diante você vai fazer as refeições todos os dias, lá no palácio da Alvorada. É isso, queridos. É isso que está acontecendo aqui. De repente fala, eu não estou querendo palácio agora não. Mas estou falando de honra, entende? Estou falando de um lugar de honra. Aquele é um lugar de honra. E a Bíblia nos chama a honrar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos, independentemente deles. É um lugar de honra. Não tenha medo. Ele restituiu o que foi tirado. Ele dá muito mais do que Mefibosete merecia ou esperava. E eu não sei se você tem vivido algum tipo de prejuízo ou perda, mas eu sei que o Senhor, o Rei, pode restituir o que foi perdido depois da queda, depois do inesperado, depois do infortúnio, depois da dor, depois da traição. Ele pode restituir. Ele pode restituir seu ânimo, ele pode restituir sua alegria, ele
Ele pode restituir sua dignidade, Ele pode restituir até a sua vontade de viver, que de repente você perdeu. Ele pode. Esse texto nos ensina também que Deus se preocupa em tratar as feridas da nossa alma. Se você olha no versículo 13 e no 13, olha lá no 3, no finalzinho fala, ainda há um filho de Jonas aleijado de ambos os pés. E no 13, lá no finalzinho fala, ele era coxo de ambos os pés. Destaca não somente a maneira como todos enxergavam Mefibosete, o aleijado. Mefibosete é o aleijado. Mas também esse texto nos mostra um sentimento de inferioridade que rondava a vida, o coração, a alma daquele homem, de Mefibosete. Olha o versículo 8, quando Davi fala que vai restituir, ele fala assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como Mefibosete se enxergava. Pior do que um cachorro. Porque uma coisa é um cachorro, outra coisa é um cachorro morto. Quem se interessa em ficar paparicando perto de um cachorro morto? Ele se enxergava como um pedaço de carne apodrecido. Ai, queridas, no mundo que a gente vive hoje, no mundo das redes sociais, das youtubers, das influencers, desse povo tão perfeito que fica aparecendo, às vezes a gente se sente péssimas. Sou a mulher mais feia do mundo, sou a mulher mais horrorosa do mundo. Puxa vida, nada de bom acontece na minha vida. E aí, falando um pouquinho sobre redes sociais, cuidado com isso. Cuidado, porque o diabo tem usado isso também para nos atacar. Já sabe que a gente está mal. Pega você num dia que você não está bem. Ao invés de você pegar a vida e falar assim, eu preciso do conforto do Senhor, porque eu estou péssima. Você sabe, eu estou muito mal, vou dar uma relaxada aqui no celular. É assim. E aí eu começo a rodar e vejo fulano viajando. Viajando? Se não tinha dinheiro, está viajando. Meu Deus do céu! E aquelas viagens, todo mundo, né? Fotos. A outra ganhou flores do marido. Esses dias estavam brigando e agora tem flores do governo. A outra postou que saiu do salão e jogou assim na beira. Já, quanto tempo faz eu não passo na porta do salão? E você vai olhando. Filho da outra aprovado. E o meu cidadão está menino foi aprovado. Parece que nunca foi bom aluno. O que é isso? Isso vai gerando em nós uma revolta. E você pensa, todo mundo tem uma vida feliz. Eles postam a foto daquela mesa linda, maravilhosa. Todo mundo sorrindo ao redor da mesa. E na sua casa, o maior quebra-pau teve naquela manhã. Meu Deus! Né? Mas a gente esquece que as pessoas não mostram a geladeira no dia a dia. Semana passada, a minha geladeira, a hora que meu marido falou que eu fui cuidar, senão você vai ser sugado. Ela estava tão vazia que ela sugava. Sabe aquela geladeira que só tem água, super bonder e a bandinha só metade. Isso ninguém gosta. Então nós temos que cuidar com isso, porque a gente fica olhando para a vida do outro e achando que a vida do outro é perfeita. Não tem vida perfeita. Tem um texto. Oi? Tem o quê? É só Deus. É Deus. Olha o que acontece. Tem um versículo em Provérbios 14, 13, que diz assim: até no riso, a dor do coração. A vida nunca vai ser perfeita aqui nessa terra. É por isso que nosso coração deve desejar o céu, porque lá sim, lá nós vamos ter perfeição. Aqui não. A gente tem que aprender a lidar com as dores, com as imperfeições, com aquilo que não funcionou, com aquilo que não está do jeito que eu gostaria. Nós precisamos aprender a lidar com isso.
maravilhosa. Ah, não tem aquele nariz. Daí, minha filha. E daí? Assombrosamente maravilhosa. Nós precisamos ter cuidado com redes sociais. E a Bíblia não diz, mas é provável que ele se sentisse assim, Mefibosete se sentisse pequeno pelas obrigações que ele vivera ao longo da vida. Desprezo e humilhação quando menino, adolescente, jovem. A gente sabe que algumas pessoas mais jovens são, às vezes, inconsequentes nas suas brincadeiras, né? Imagina o tanto de bullying que Mefibosete não sofreu. Imagina. A gente que é de uma geração mais velha, a gente sabe como era o bullying na nossa época. Meu Jesus! Acabava com a nossa raça. Eu imagino Mefibosete naquela época. Então, ele viveu isso. Desprezo e humilhação. Eu penso que da mesma forma, depois de homem, Mefibosete deve ter sofrido preconceito e desprezo. Porque então hoje nós temos dificuldade de lidar com o diferente. Imagina, naquela sociedade. Sejamos realistas. Mefibosete tinha sim dezenas de motivos para se sentir pequeno. Afinal, ele passou do status de neto do rei para a condição de fugitivo e miserável. Deixou de ter uma vida saudável e passou a ser um coxo em uma sociedade preconceituosa. Deixou de viver em família e foi viver na obscuridade. Imagina uma criança de 5 anos ser arrancada de toda a família e viver na obscuridade. Deixou de ter servos e servas a seu dispor, filho do rei. Faz isso, faz aquilo, ele não tinha mãe nada, ele só dava comandos. E de repente, ele começa a viver de favores. Ele vive de adotar uma nova vida. E todos nós aqui sabemos que um novo estilo de vida, quando é para pior, não é uma tarefa fácil. Quando é bom, né, gente? Esses dias eu fui visitar uma amiga que tinha mudado para uma casa maravilhosa. Aí eu falei, e aí, como é que tá? Você já se adaptar? Mas era bem distante, assim, um pouquinho, longe, do lugar que ela morava. E aí, vocês já se adaptaram, tudo? Aí, depois eu vou. É fácil se adaptar. Me manda aqui. De repente alguém fala, nossa, eu venho com paixão da Edilé. Vou mandar a Edilé passar 15 dias num hotel sem despesas no Caribe, com tudo pago, mas sozinha. E aí eu vou falar assim, olha, eu sinto muito, mas vai ter que se virar aí. Garanto que eu consigo. Pode ter certeza que eu vou superar essa dor. Mas me tira da minha zona de conforto, tira a minha estabilidade, meus bens, tira a gente que eu amo, querida, vira para mim e diz, adapte-se, porque essa é a sua nova realidade. Tá certo, gente? Difícil. Mefibosete viveu o peito das horríveis, família, conforto, posição social, status. Quem já perdeu grandes coisas importantes, sabe o que eu estou falando. Sabe bem o que eu estou falando. Esse homem experimentou uma história de dor, desprezo e humilhação. Não era sem razão o sentimento de pequenez e inferioridade que ele experimentava. Bastava ele se olhar no espelho diante do qual ele não conseguia nem ficar de pé. E ele já viu a sua condição. E você, mulher? Quando você se olha no espelho, quando você olha para a sua história, como você tem se enxergado? Como? Quais marcas a vida deixou em seu caminho? Quais feridas lhe foram abertas? Quais perdas você já experimentou que fizeram que você se sentisse pequena ou sem valor? Quais? Mefibosete se sentiu pequeno e insignificante. Porém, veja o que Deus faz quando vem ao encontro dele. No versículo 10 em diante, Deus vira usando a vida de Davi, e Davi fala, olha, para Ziba, Ziba, você vai trabalhar para o rei.
E aí fala que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. O cara do nada, não tinha um funcionário, agora tem 35. Você imagina esse tanto de gente dentro da sua casa? Senhor, eu sou um milhão. Ao menos uma vez por semana, não dá o senhor já para mim? Não dá o senhor me surpreender desse jeito lá? Não dá. O Senhor é misericordioso. Então a vida de Mefibosete mudou da noite para o dia. E ele comia pão. Versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém. Mudou o endereço dele. A casa do pão. A cidade do pão. É o que a gente fala de Jerusalém. Ele sai de Lodebar e vai para Jerusalém. Deus muda não somente a sorte de Mefibosete, a sua condição de vida. O Senhor muda também o seu status. Ele o cobre de honras. Ele o surpreende. E nós não podemos nos esquecer disso. Que Deus pode mudar a nossa sorte. Ele pode tratar as feridas da nossa alma. Ele se preocupa com isso. E eu creio que Deus fez questão de colocar essa história na Bíblia para ensinar a mim e a você que Ele é Deus dos grandes, mas Ele é Deus também dos desprezados, dos que se sentem marginalizados, dos injustiçados, dos pequenos, Deus dos doentes, Deus dos esquecidos. Ele é Deus. Ele é Deus. Não existe a possibilidade de Deus não te enxergar, de Deus não te ver. Nós precisamos ter consciência disso. Porque além disso ser uma verdade, é uma verdade terapêutica, uma verdade que cura a nossa alma, cura o nosso coração. Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas eu gostaria tanto que você saísse daqui, sabendo que existe um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça, que não somente se lembra de você, mas se preocupa com a sua situação. O Deus que Ele vê sua casa, Ele vê seu quarto, Ele vê sua dificuldade. Mefibosete foi até o meio do jeito que ele estava, se arrastando e humildemente se curvou diante dele. Não importa como você se sente hoje, o convite do rei é o mesmo. Venha, eu não me esqueci disso. Sua vida é preciosa para mim. Sua dor me comove, me interessa, me preocupa. Eu tenho um pacto de amor com você. Eu creio, venha mulher. Essa história nos ensina que Deus usou Davi para mudar a sorte de Mefibosete. Hoje Ele usa Jesus. Jesus é o rei que se compadece de nós. Jesus. Mas assim como Ziba, Jesus também é o próprio servo que conhece o nosso endereço, sabe da nossa história, se compadece de nós, da nossa condição, que Ele mesmo, em pessoa, vai nos buscar para essa nova vida. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? É assim que Deus trabalha. Se nós desejarmos e nos disponibilizarmos, nossas vidas também podem ser instrumentos para mudar a sorte de pessoas. Eu quero. Eu vivo com o Senhor Wilson. Apesar de Wilson, eu quero ser usada pelo Senhor para mudar a sorte de pessoas. Como mulheres, nós temos um papel muito importante a ser vivido e desempenhado, primeiramente dentro da nossa casa, dos mais próximos. Mas para exercermos esse papel com eficiência, nós precisamos estar curadas, queridos, convictas do nosso valor, das promessas de Deus para a nossa vida, porque senão isso vai ser só um discurso, não vai impactar o coração de ninguém. Eu preciso ter convicção de que eu sou amada, de que Deus se preocupa comigo, de que Deus tem planos de amor para a minha vida, de que isso aqui que não está acontecendo do jeito que eu planejei é passageiro, é pequeno diante da grandeza do meu Deus. Eu posso confiar, eu posso esperar. Só assim nossas palavras
do Deus que nos criou e não se esquece de nós, o Deus que se supla em meio à nossa levedade. Avance sem medo, porque os teus olhos estão sobre ti. Não pare, não desista, não olhe para trás, continue. No versículo 12, fala que Mefibosete tinha um filho, né? Olha aí para você ver. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Mica significa quem é semelhante a Deus, ou quem é semelhante a Jacó. Acho interessante Mefibosete dar esse nome enquanto ele estava em outro lugar. Ele não se esqueceu. E eu fico pensando, com certeza a semente da fé que seu pai Jonatas plantou no coração fez com que ele olhasse para Deus desse jeito, mesmo em meio às dificuldades. E enquanto Deus restaura a vida de Mefibosete, certamente Ele restaurou também a vida do filho. E Mefibosete agora podia olhar para esse filho e pregar para esse filho. Onde estava ele? Não há ninguém como o nosso Deus. Há um Deus que cuida dos esquecidos. E Ele deve ter dito para o filho dele. Assim que você deve ter, meu filho, nessa certeza, porque existe um Deus que nos vê. Existe um Deus que te vê. Talvez você esteja pensando, mas o casamento, meu casamento está tão difícil. Será que ele teve? Meu filho está tão complicado. Será que ele teve? Finalmente eu pondero a gente caminhar para encerrar. O homem não pode ter um filho sem uma mulher, vocês concordam? Uma das coisas que mais me impressiona nessa história, e que muitas vezes passa batido, assim, despercebido, é a mulher de Mefibosete, a mãe desse menino. Já pensou nela? Nós não sabemos o nome dela, não encontramos nada na Bíblia registrado a respeito dela, mas há uma coisa que eu penso que nós podemos imaginar sobre ela. Ela era uma mulher de coração sensível. Afinal, enxergar um homem como Mefibosete não é qualquer mulher, não. As mulheradas hoje querem o quê? Musculoso, bonitão, que tem carne, malhado. Jesus é um detalhe. Se tiver Jesus, bom, né? Tem que ser bonito, musculoso. De preferência ele. Talvez você esteja pensando, mas os casamentos naquela época não eram arranjados. Sim, a maioria deles eu acredito que sim. Mas nós não sabemos se o casamento de Mefibosete com essa mulher foi arranjado. Primeiro que Mefibosete nem tinha pai, não é? E muito menos recurso para pagar um dote. Os casamentos naquela época também, os noivos tinham de pagar um dote. Mas vamos supor que o casamento deles tenha sido arranjado. Ainda assim, nós notamos que essa mulher fazia parte de uma família cheia de compaixão. Porque os pais iam ser os primeiros a falar, nem pensar. Vou dar minha filha para essa pessoa? Cuidado, viu, mães? Cuidado. Você não querer oferecer seus filhos para uma pessoa que é simples, mas que tem vício. Nossa, nem é formada ainda, mas é trabalhadora. Nossa, mas a família não é importante, mas é um homem e uma mulher de Deus. Cuidado. A família dessa mulher, que eu não sei o nome, não tinha essa visão. A visão dela era maior. Conseguia enxergar além da aparência. Uma mulher que vivia próximo à casa da família de Maqui. Lembra onde Mefibosete morava? Na casa de Maqui. Lembra dele? Um homem com o coração cheio de misericórdia, de compaixão, que acolheu Mefibosete na sua casa. Queridas, andar com gente santa nos faz querer ser mais santas também. É certeza. Vou dar um exemplo muito básico que vocês vão lembrar. Quando você estudar, se você sentasse na frente, suas notas eram de um jeito. Se você sentasse lá no fundão, as notas eram outras.
Ela estava perto da família de Maquir, o homem do coração cheio de compaixão. Se essa mulher não quisesse se casar, eu penso que ela poderia se rebelar, fugir e até se matar. Nós não sabemos qual era o sentimento que permeava o coração dela. Eu não posso inventar porque a Bíblia não diz. Mas eu prefiro crer, por amor a Jonatas, pai de Mefibosete, um homem comprometido com Deus, que Deus tenha preparado para aquele filho de Jonatas, tão desprezado, de história tão sofrida, uma mulher especial. Porque eu creio que Deus ouve oração de pais. Não deixe de orar pelos seus filhos. Oração não tem data de vencimento. As orações são guardadas. E no momento certo, não importa quantos anos, ela vem à tona conforme a vontade de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Deus deu a Mefibosete uma mulher sem grandes ambições. Afinal, casar-se com um coxo, que ambição você tem? Uma mulher que não se preocupava com títulos, porque agora ele não era mais o neto do rei. Uma mulher forte, porque a gente sabe que conviver com alguém que possui limitações exige força e coragem. Uma mulher pronta para servir e cuidar. Cuidar do marido. Você tem feito isso? Eu não estou aqui falando das casadas, né? Não estou falando aqui de lavar, passar, cozinhar, trocar o toalha do banheiro. Esse menino estava vendo no Instagram uma mulher que pensando assim, eu estou aqui imaginando, se eu nunca trocasse a toalha do banheiro, meu marido não ia trocar também não. Vocês acham que, gente? Eu ia falar, ó, gente, vamos trocar essa toalha aqui. Papel nosso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando cuidar dos aspectos desse homem, das necessidades dele. Especialmente ter disposição para cuidar das suas fragilidades e da sua deficiência. Talvez seu marido não esteja fisicamente se arrastando como Mefibosete, mas emocionalmente está. Talvez tenhamos casamentos aqui bruxos, mulheres muito desanimadas, frustradas, mas porque desejam apenas ser cuidadas e não têm disposição de cuidar. Cuide do seu marido, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide do seu ministério, cuide da sua profissão corajosamente, cuide daquilo que Deus te chamou para fazer. Quando nós estamos convictas de que há um Deus que cuida de nós, que nos vê, que nos tira de Lodebar, nós estaremos prontas para ser usadas por Ele, para buscar outros de lá também. Seja uma mulher útil para a sua casa, seja útil para o reino. Ame o reino. Esse tempo de Lodebar que de repente você está vivendo vai passar. Eu te garanto, vai passar. Há um Deus que nos surpreende. Há um Deus que nos vê. Nosso terceiro filho, como eu disse, foi adotado e a adoção dele foi uma adoção tardia. Ele já tinha 6 anos quando foi adotado. E até os 6 anos ele viveu uma vida muito complicada, muito difícil. E quando ele foi para casa, eu lembro que um dia a gente morava perto de uma praça. E um dia eu peguei, a gente foi, vamos com a mamãe na praça. E nós fomos na praça. Quando ele chegou na praça, você não acredita, ele ficou maravilhado. Ele ficou louco. Vi aquele espaço, de ver tudo. Você pode não acreditar, mas aos 6 anos era a primeira vez que ele ia na praça. Uma vida presa, uma vida fechada, uma vida limitada. E ele chegou naquela praça, quando ele viu aquilo, ele gritava, ele corria, ele gritava ali ao redor de mim e falava "Ah!" Não gritava a palavra nenhuma, mas era um som que saía da alma dele. Meu Deus, existe uma vida diferente. Existe algo maior do que eu sempre experimentei. Existe
enche nosso coração de medo, de insegurança. Viver longe de um pai nos dá segurança. E ele tinha medo de absolutamente tudo. Então ele ficava pertinho de mim, mas a praça é muito legal, né? E ele queria ficar ali e falava: mãe, você está me olhando? Eu pode ficar tranquilo, estou te olhando. Aí ele um pouquinho mais adiante: você está me olhando? Não, pode ficar em paz. Estou te olhando. E ele ia um pouquinho mais, estava muito legal, estava muito bom. E ele sempre perguntando: mãe, você está me olhando? Mãe, você está me respondendo? Aí de repente ele já estava bem longe de mim, brincando, olhando para baixo, só gritava: mãe, você está me olhando, né? Meus olhos estão sobre você. Isso é precioso, desejado, amado, sonhado, orado, planejado, querido. E o desejo do meu coração é te proteger. O desejo do meu coração é ser bênção na sua vida. O desejo do meu coração é te guardar. Ai de quem tocar em você. Assim Deus nos enxerga, queridos. É assim que você é vista por Deus. Pai, o Senhor está me vendo? Sim. Meus olhos estão sobre você. Vamos nos colocar de pé e orar? Muita coisa, né? Uma enxurrada de informações que muitas vezes a gente recebe. Que o Senhor esteja fazendo com que se encontre o lugar certo no seu coração. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas que tenha um cura na sua vida. Que você se sinta vista, enxergada, guardada, protegida pelos olhos do Senhor. E que você se lembre que não importa a sua lodebar, Ele pode te buscar. Ele deseja te buscar. Pai, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada porque os teus olhos estão sobre nós. O Senhor conhece a história de cada mulher aqui, Pai. O Senhor sabe aquela que se sente tão abandonada, tão esquecida. Talvez esquecida pelo marido, abandonada pelo homem que um dia prometeu cuidar, apoiar, sustentar, abandonada por filhos, abandonada pela nora, abandonada pela sogra, abandonada. Pai, venha com a tua cura e que nós possamos nos lembrar: o Senhor não nos abandona e o Senhor é mais do que suficiente para curar a nossa alma, para suprir as nossas necessidades, para mudar a nossa sorte, para nos tirar de Lodebar. O Senhor é Deus. Abençoe cada uma de nós e derrama do teu Espírito sobre nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você desse um abraço bem gostoso em alguém que está do seu lado e fala: o Senhor te vê. Abraça. O Senhor te vê. O Senhor te vê. Irmãs, que bênção, né? Que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Senhor, continue te usando para a glória dele, para o louvor dele. Pode sentar, irmãs. Agora vamos aquietar novamente nosso coração e que rufem os tambores. Irmãs, antes de nós nos dirigirmos
dirigirmos até lá fora, nós vamos fazer uma foto oficial. Mas antes disso, nós vamos pedir para as nossas secretárias de marketing e cultura. Chegou a Adriana? Dri? Elas vão fazer o sorteio que nós estamos esperando. Tem muitas coisas lindas. Chegou o momento. Quem já escreveu as perguntas aí no bloco de anotação? Quem gostaria de fazer uma pergunta, levanta a mão, eu vou agradecer. Foi muito edificante essa palavra. E esse encerramento dessa parte da manhã foi bênção, né? A gente se sentir cuidada pelo Pai, sabendo que apesar de todas as lutas, Ele está lá olhando para a gente e no tempo dele, Ele socorrerá. Alguém, a irmã Edileia é incrível, responde, fala com clareza, mas com certeza, se alguém tiver alguma dúvida, pode ser teológico, do próprio texto que a gente leu, né? Geográfica, por favor. Não se sinta acanhada, faça sua pergunta, ou escreva, ou levante a mão. Glória a Deus. Vamos lá, primeira pergunta. Ana Luzia, sou de Araçatuba. Eu conheço a Edileia há algum tempo, né, Edileia? Não é uma pergunta, mas eu queria fazer um comentário a respeito de um livro dela que eu li. Ela acabou de comentar sobre o filho e falou do medo, né, do filho. O livro é o Doce Ação. Já faz alguns anos já que eu li. E quando eu comprei o livro, era sobre adoção, nunca tive nem desejo de adotar nenhuma criança. Mas hoje eu trabalho, tem uma pessoa trabalhando comigo há 2 anos e pouco, e ele tem 40 e poucos anos já, né? E ele foi adotado. E ele passou por situações assim, bem difíceis. Ele foi adotado por pais homossexuais. E quando ele tinha 10 anos, esses pais morreram. Então, assim, ela falou, né, do medo que os pais têm que deixar os filhos. Então, ele já tinha passado por um processo de adoção. E aí, depois, já estava acostumado, né, com a família, enfim, com aquela situação de ter alguém. Ele foi adotado juntamente com uma outra pessoa. E depois ele perdeu essa família. Então, foi para uma outra família. Então, essa questão do medo, ele carregou a vida toda, né? E hoje, assim, ele tem muitos medos, que eu sei que ele tem, de perda. Então, ele tem medo de perder a esposa, então, de qualquer forma, tudo que acontece, ele fica no desespero, assim, né? E aí eu lembrei, eu sempre lembro desse livro, né? Então, para ajudar ele nessas questões, porque é uma coisa que ele carrega a vida toda, e ele já tem, né? Já está próximo até dos 50 anos, ele tem quase a minha idade. Mas o medo para ele é algo que ele carrega, assim, né? Como sendo o pior dos temores da vida dele, né? E aí eu agradeço a Deus, né, pela sua vida, pelo seu livro, por eu ter tido a oportunidade de ler esse livro. E hoje, assim, eu consigo, né, orar por ele, falar com ele a respeito disso, né, e ter essa atenção, porque talvez eu não perceberia, né, tudo isso que ele passa se eu não tivesse feito a leitura desse livro. Então foi muito importante mesmo.